Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo de Deus, que é apóstolo da Bíblia ou que é apóstolo de Cristo, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Lembrando toda a vida que apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus. Tudo bem? Lembrando também que não existe mais profetas no sentido de profetizar, de trazer alguma palavra nova. Profetas hoje em dia seriam pessoas que pregam a palavra de Deus, que falam o que está escrito no Evangelho, na Bíblia, ou seja, proferem o que já está concluído, o que está pronto. Nós já temos a palavra de Deus concluída. Não tem nada para acrescentar à palavra de Deus. Se alguém vier trazendo alguma novidade, é mentira, se afasta dela. Todavia, eu fiz, acho que são quatro vídeos, esse aqui é o número 5, se bem que ele não é bem uma continuação não, mas vou colocar ali na lista como número 5, né, como continuação. São alguns versículos que eu tinha colocado para me ler e acabou que ficaram, eles sobraram. Aí eu não gosto de deixar versículos sobrarem não, porque ainda mais que são versículos preciosos, são bons de ler, então vamos utilizar eles bem, né? Para que poder, quem sabe esses não fazem germinar alguma sementinha no coração de alguém. Todavia, como vocês sabem, eu falo do Evangelho da Graça mediante a fé. Fé essa que não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, nós homens não temos participação nenhuma. Como está lá em João, todo que vem a mim, ensinado pelo Pai. Ou seja, como ensinado pelo Pai? Pelo dom da fé. Ou seja, a única maneira de ir a Jesus é se for ensinado pelo Pai. Ou seja, se receber vida. Porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Ou seja, a gente, por natureza, não queria ir a Cristo. Se a gente foi a Cristo, se você foi a Cristo, se você está indo a Cristo, é porque Deus te capacitou. Então, se Deus te capacitou, de maneira nenhuma o Senhor irá te jogar fora. E a vontade do Pai é que Ele não perca um sequer. Então, isso te dá a certeza absoluta da salvação. Já para começar por aí. Eu estou com uns versículos aqui. Vamos ler aqui 1 Coríntios 2, a partir do versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu tive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha língua e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, todavia, nós vemos aqui que a pregação da fé é essa: é Cristo crucificado. E o apóstolo Paulo deixa bem claro que ele não veio pregar em sabedoria humana. A palavra vem bem claro, que a palavra da cruz é loucura.
E quando a gente entende que, como assim eu não preciso fazer nada a não ser crer, a gente entende que até o crer não vem de nós. Ou seja, se eu creio, é porque o Senhor já me imputou isso. O Senhor me condicionou a poder crer. Entende? 1 Coríntios 3. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual Jesus Cristo é... O qual... Mas deixa eu começar de novo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E esse alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelado no fogo, e o fogo prova qual seja a obra de cada um. Se a obra se permanecer, a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, aqui nós vemos que a obra, ele deixa bem claro que uma pessoa é salva com obra e sem obras, porque a obra não influencia na salvação. Todavia, o que tiver obra, acaba de permanecer, receberá galardão, que é uma premiação, assim como coroa da vida eterna. Entende? Mas, em todo caso, a gente vê que o que não tiver obra sofrerá prejuízo, porque ele chegará de mãos vazias na presença do Senhor, mas todavia será salvo sim. Ah, não, sem obra não pode ser salvo. Pode sim. A palavra de Deus não entra em contradição. E muitas das vezes os homens querem dizer que a pessoa pode perder a salvação, querendo botar medo, querendo prender essas pessoas nos seus apriscos. Saia desse aprisco, e que o Senhor quer te tirar dele. É só você ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do seu Senhor, e saia desse aprisco e vá para os pastos verdejantes. Vá para os pastos verdejantes. O Senhor tem tanto, o pasto do Senhor é teu campo tão grande, a grama mais verde que tem, e você está aí comendo feno velho, sabe? Gosto de serragem velha. Sai disso. Entendeu? Muitas vezes a pessoa que se auto-escraviza, porque muitas vezes ela, mas para onde eu vou? Sai sem medo, confia no Senhor, é com fé. Sai, tenha fé nele e ora a ele e pergunta: Senhor, aonde que eu devo te buscar? Aí você vai ver a palavra de Deus, vai estar escrito que é um nome, onde está o nome dele. Somente isso. Vamos ler aqui. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós somos santuários de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito Santo, ele habita coletivamente na igreja e individualmente no cristão, ok? Então, nós somos membros do corpo de Cristo, somos membros uns dos outros, devemos nos ajudar todo o tempo em comunhão, em, saber se conviver junto e todo o tempo em harmonia. O Senhor quer que a gente, em amor, o Senhor quer que a gente conviva junto, que a gente cresça junto,
porque é assim que o Senhor se alegra, é vendo seus filhos crescendo juntos. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Então, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Aí, tá vendo? Perdeu a salvação. Não, senhor. Aqui ele está falando da carne. Se uma pessoa anda de alguma maneira que está dando certo escândalo, que não está andando, o Senhor pode sim, o Senhor corrija todo que toma por filho, açoita, se for preciso. E, todavia, nós vemos pela palavra de Deus que o Senhor tira a vida física, a vida carnal de um filho que está andando em rebeldia. Mas para quê? Para que a alma, que o espírito seja salvo no dia do Senhor, como aquele rapaz lá de 1 Coríntios 5, que a gente encontra no versículo 5, o apóstolo Paulo fala que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, todavia, nós vemos que a pessoa não perde a salvação. É o que os mau caráteres querem tentar dizer que pode perder. 1 Coríntios 1. Porque a palavra da cruz deveras loucura para os que perecem, mas para nós, o que somos salvos, é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria, o entendimento dos entendidos. Onde está o escriba? Onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto como a sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Então, Deus salva os que creem. Somente isso, pela loucura de crer que Cristo morreu na cruz e derramou seu sangue para pagar nossos pecados e ressuscitou. Quem crê nisso é salvo. Isso é loucura para os que se perdem. Para os que se perdem. Mas para nós é o poder de Deus. Pois, enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então aqui nós vemos que tanto gregos como judeus, ou seja, grego aqui gentios, somos nós. Ou seja, temos acesso pela fé. Ou seja, creu em Cristo Jesus, está salvo, é filho, é igreja. E todavia, para eles é loucura. Os gregos pedem sabedoria. Os judeus pedem sinais. Você vai ficar pedindo coisas? Somente creia, que é fé, é por fé. E é muito gostoso quando a gente entende que nada veio de nós.
estamos pertinho de terminar já. Vou ler aqui Gálatas 1, a partir do versículo 6, que fala sobre o evangelho anátema, que os falsos irmãos que estavam intrometidos no meio do evangelho já pregavam. Estou admirado, Gálatas 1, versículo 6. Estou admirado que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, qualquer um que está tentando falar, não, tem que ter obra, ele está transtornando e está tentando perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Esse anátema seja maldito ou amaldiçoado. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Ou seja, seja anátema, seja maldito ou amaldiçoado. Vem falar que tem preço de obra? Anátema. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? O favor de Deus, né? Eu busco, não sei vocês. Espero que seja de Deus. Ou procuro agradar aos homens? Você está procurando agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, se você agrada aos homens, você não é servo de Cristo. Então, para de agradar aos homens. Tem que ter obra. Não tem que ter obra. É por graça. Porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação em Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo aqui, ele deixa bem claro que ele recebeu por revelação. Eu vou ler aqui para a gente terminar, por pouquinhos capítulos aqui. João 5, a partir do versículo 21. Pois assim como o Pai levanta os mortos, lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Então, nada a ver com, não tem que fazer. O Senhor dá a vida a quem ele quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todo honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então aqui é o seguinte, esse versículo 24, se você não crê que você tem a vida eterna, que você não entra em juízo, entende? Se você tem a vida eterna, você não entra em juízo, é porque você não está honrando o Filho. É isso que ele fala. E esse capítulo aqui, ele concorda com João 3, que também fala sobre não entrar em juízo todo aquele que crê em Cristo Jesus. Ou seja, a gente não vai passar por aquele tribunal lá de Apocalipse, tá bom? Pra gente terminar de ver aqui, deixa eu ver aqui, João 6,
versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, então tem que ser dado pelo Pai. Eu que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, a chance de você ir embora é nenhuma. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem? Deus. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Então aqui nós vemos nitidamente que a vontade do Pai é que ele não perca nenhuma. Aí no último dia chega Jesus e fala: Pai, eu perdi, Pai. Não pude tomar conta deles, segurar. Aí perdi os meia dúzia, pelo amor de Deus, né? Se Jesus perdeu um. Lá em João 10 ele fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da sua mão. Ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Meu Pai que mais deu maior que todos. Ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Então, Jesus Cristo é Deus. Entenda isso. Versículo 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, ninguém pode ir a Jesus se não for ensinado pelo Pai, se não receber essa influência de fora. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Toda a fé, lembra? Não vem da gente? Não que alguém tivesse visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Como vindo de Deus? Um nascido do alto, um nascido da água e do Espírito. Batismo? Não. Nascido da água da palavra de Deus. A palavra é a água. O que o Senhor Jesus pede para a mulher samaritana? Água. E a mulher fala: tu é homem judeu, como tu pede água de beber a uma mulher samaritana? E ele fala: se tu soubesse quem conhecesse o dom de Deus e soubesse quem te pede de beber, tu o pedirias e ele te daria água viva. Qual é essa água? É a água da palavra de Deus. E Efésios fala que Efésios 5, que quando o Senhor está comparando a igreja, o apóstolo Paulo está comparando a igreja com uma mulher, ele fala que com a esposa, ele fala que o Senhor Jesus, da mesma forma, lavou a igreja pela lavagem da água, pela palavra. Então nós entendemos que a água é palavra. Claro que temos sim que se batizar, que muitas vezes quando falamos isso, não, mas tem que se batizar, mas o batismo não dá salvação eterna, não dá salvação de alma. O batismo nos deixa a salvo, porque nos coloca na esfera de cristão, ou seja, nos coloca na casa grande da cristandade. Não quer dizer que somos cristãos genuínos por sermos batizados. Tem muita gente que é batizada e nunca creu no Senhor Jesus, ou seja, só pertence à cristandade. Eu posso falar isso por experiência própria, porquanto eu era batizado e só pertencia à casa grande, até em dia que o Senhor teve misericórdia de mim e me revelou o seu Filho e me converteu realmente. Aí eu falei: agora estou vivo, porque eu estava morto, e morto não faz obra nenhuma. O morto fica só esticado lá, estirado, não faz mais nada. Bom, e agora o 47, para a gente terminar. Em verdade vos digo, aquele que crê
tem a vida eterna. Eu adoro esse tem. Tem a vida eterna. Não é terá, vai ter, talvez, não. É tem, agora, já. Então, somente crê em Cristo, se aparte do erro, saia fora de denominação, procure fazer a vontade de Deus, procure como se congregar somente ao nome do Senhor, para a honra e glória dele. Todo tempo o que o Senhor quer é que estejamos andando junto com ele, que estejamos felizes com ele. Vamos passar prova, sim, todo tempo, muita provação, mas todo tempo não tem prova que chegue a deixar a gente tão triste que a gente não fique tão mais alegre com saber que já somos do Senhor, que já fomos comprados, que nada pode nos tirar a certeza da salvação, entendeu? Por mais que seja difícil, a gente sabe que é só por um pouco de tempo que sejamos contristados, mas é só por um tempo, por mais que pareça que o tempo seja muita, mas depois, quando chegar a hora que a gente estiver junto com o Pai, estiver junto com o nosso Senhor, a gente nem vai se lembrar das provações, das tentações, das coisas que passamos aqui, porque a nossa alegria será tão maior que isso aqui não vai ser nada, tá bom? Creio em Deus como nosso Pai, creio em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e principalmente creio em Jesus Cristo como sendo Deus, tá bom? Fiquem com Deus, espero que seja proveitosa esse vídeo. Amém.